Olá pessoal, então vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais amo, que são os hormônios. E para a gente entender um pouquinho o que é reposição hormonal, eu quero que vocês pensem o significado da palavra reposição. Reposição é o ato de devolver, ou seja, para a gente repor os hormônios, a gente precisa devolver ao corpo, exatamente porque o corpo não produz mais. Então, a reposição hormonal nada mais é do que devolver ao organismo os hormônios que nós não produzimos mais. Uma coisa que vocês precisam saber é que a gente não para de produzir hormônios só quando entra na menopausa, nós mulheres, de jeito nenhum. A partir dos 25 anos, a gente começa a diminuir a nossa produção hormonal. Isso porque nós fomos feitos para nascer, crescer, reproduzir e morrer, assim como todos os animais da Terra. Só que nós, seres humanos, a gente nasce, cresce, reproduz e vive muito mais antes de morrer. E aí eu te pergunto, com que qualidade a gente está vivendo? Sem hormônio, com qualidade de vida muito abaixo do que a gente poderia estar tendo. Então, pessoal, a partir dos 25 anos, podem prestar atenção, fica mais difícil perder peso. Antes você era a magra de ruim, você comia e não engordava. Mas depois dos 25 anos você começou a prestar atenção que você não responde mais tão bem na academia, que você não pode mais comer do mesmo jeito que comia antes. Isso tudo por conta do GH. É o principal hormônio que começa a baixar a partir dos 25 anos. E o GH, gente, ele não é só responsável pelo crescimento ósseo e celular, de jeito nenhum. Ele é responsável pela regeneração, reparação celular. Ele é responsável por manutenção da massa muscular e também pela quebra de gordura, de lipídios, pela lipólise. Não quer dizer que a gente precisa repor esse hormônio a partir dos 25 anos. Quer dizer que a gente precisa ter uma alimentação que evite a queda drástica desse hormônio. E qual é o alimento que diminui mais ainda o GH? A gente vai falar isso sobre num vídeo que eu vou fazer sobre GH depois, tá bom? Mas vamos à frente. Depois dos 25 anos, em média aos 30, a gente começa a diminuir a nossa produção de melatonina. Ou seja, antigamente você dormia super bem. A partir dos 30, você tem dificuldade para pegar no sono. Seu sono à noite é perturbado, é leve, você acorda várias vezes e acaba indo ao banheiro, né? Você acorda pela manhã cansado, indisposto e fica um pouco sonolento ao longo do dia. É deficiência de melatonina. Então, muitas vezes, uma reposição de melatonina vai ajudar você a manter esse sono mais tranquilo, vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a melhorar teu humor, tá? Aos 35 anos, a gente diminui a produção do DEA. O DEA é um hormônio produzido na adrenal junto com o cortisol. E eles são hormônios que precisam estar em equilíbrio para que a gente tenha uma gestão do estresse. Então, como a gente diminui a produção de DEA, o que acontece com o cortisol, que é o hormônio do estresse? Ele acaba subindo. Então, a partir dos 30, a gente fica uma pessoa mais estressada, o pavio mais curto, mais sem paciência, simplesmente porque o nosso DEA baixou e a gente não está conseguindo gerir o estresse, porque o cortisol está alto. A partir dos 40, a gente começa a diminuir a produção de testosterona. Então, nós mulheres começamos a diminuir a libido, diminuir a lubrificação, ficamos mais indispostas, temos mais propensão a depressão, ansiedade, alteração de humor. Então, pessoal, muitas vezes, em alguns pacientes, a gente já precisa começar uma reposição de testosterona, tá? A partir dos 40 anos, isso é fisiológico. A partir dos 50, 55, vem a menopausa. E aí caem todos os nossos hormônios sexuais. Progesterona, estradiol, testosterona e todos esses que já caíram há muito tempo. Então vejam bem, quando a mulher entra na menopausa, a queda hormonal ela é global. E o nosso corpo ele funciona em orquestra, em sinfonia. Tudo tem que estar perfeitamente equilibrado para que a gente tenha saúde, energia, disposição, para que a gente tenha longevidade. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês, o acompanhamento tem que ser com médico, né? Tem que ter uma rotina de acompanhamento, uma rotina de alimentação, uma rotina de atividade física para que tudo isso entre em perfeito equilíbrio, mesmo com a reposição. Reposição hormonal não é fórmula mágica, tá? A gente tem que fazer a nossa parte também para que tudo dê certo. Fora isso, o último recadinho que eu quero deixar para vocês é: hormônio dá câncer? Depende, tá? Depende do tipo de hormônio, depende da quantidade de hormônio. Se você tem
necessidade de usar hormônio, procure um médico que faça o hormônio direito, na forma isomolecular. Não usem hormônio sintético. A indicação de hormônio não é ganhar musculatura, não é ficar forte, não é emagrecer. Pelo contrário, a indicação hormonal é para a saúde, é para a longevidade. A gente só vive porque tem hormônio. Então, gente, espero que tenha ajudado, espero que vocês coloquem a mão na consciência e saibam que a longevidade, a imunidade, a energia, a disposição e a saúde se constroem ao longo de anos. E ao longo de anos, nós temos que estar perfeitamente em equilíbrio. Fiquem com Deus. Próximos vídeos, irei falar detalhadamente sobre cada um desses hormônios.